Olá! Agora falta muito pouco para que eu e você nos encontremos aqui, nesse espaço de adoração chamado Igreja Batista da Lapa. A nossa reforma está a todo vapor e em poucos dias vamos juntos celebrar este momento glorioso do nosso reencontro. Enquanto isso não acontece, fique conosco, participe das nossas celebrações, oferte, permaneça fiel ao Senhor. E logo, em pouco tempo, vamos estar juntos, adorando ao nosso Deus. Igreja Batista da Lapa, aqui você se encontra. Juntos celebrar ao nosso Deus. Ele nos convida para adorarmos o nome dele. A palavra dele diz que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que esse seja um tempo que você celebre na presença daquele que é nosso Deus e nosso Senhor. Vamos celebrar.
estás antigo, Pai, vem. Assim como estás, vem. Assim como estás, vem. Assim como estás. Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com minha vida, com meus bens e meu amor. Quero dar de mim pra ver a obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todo ser. Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com minha vida, com meus bens e meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todo ser. Quero te servir, Nesse tempo tão difícil, Deus nos tem abençoado e protegido de uma maneira muito, muito, muito especial. E eu quero louvar ao Senhor pela generosidade dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da nossa igreja e agradecer a cada um de vocês que tem permanecido fiéis nos dízimos e nas ofertas. E agora, como um ato de louvor e adoração a Deus, quero convidá-lo a ofertar, a dedicar ao Senhor este ato de adoração. Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo.
vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar, celebrar. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general, vozes. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Olá, irmãos, irmãs, olá a todos vocês que acompanham este momento tão especial de adoração da Igreja Batista da Lapa. Quero convidar você a concentrar a sua mente, a firmar o seu coração na meditação da Palavra de Deus. Quero convidar você a refletir a respeito do tema Encare a sua vida como um chamado. Gênesis 44 a 45 são 2 capítulos bastante amplos que você poderá, e sugiro que faça isso, que leia com calma, leia pacientemente e extraia muitos outros princípios, valores. Aperfeiçoe a sua comunhão com Deus através dessa porção tão rica das Escrituras. Essa é a terceira mensagem que refletimos a respeito da vida do patriarca José. José estava no Egito desenvolvendo uma carreira que a gente poderia chamar de meteórica. Ele chegou como escravo, mas logo foi promovido a administrador da casa de Potifar. Passou muitos anos depois disso na prisão por causa de uma falsa acusação de assédio sexual contra ele, feita pela mulher do seu senhor. Agora, 13 anos depois, estava livre. E não só livre, mas se encontrava na posição de vice-rei do Egito. José estava gerindo com sucesso a crise alimentar dos 7 anos de escassez, quando ele teve uma grande surpresa. De repente, ele vê os seus irmãos curvados diante dele em busca de socorro. A fome havia chegado com tudo lá na terra de Jacó, e por isso ele enviou os seus filhos para buscar mantimento no Egito. Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Ainda assim, decidiu manter oculta a sua identidade e usar um intérprete para falar com eles. José queria saber se os seus irmãos haviam se arrependido do que fizeram com ele, quando decidiram matá-lo e depois o jogaram no poço e depois o venderam
para mercadores. Para isso, José criou ali na sua cabeça, naquele momento, uma tática. Ele acusou os seus irmãos de serem espiões enviados por seu pai e lançou todos eles na prisão. O que é interessante, porque antes o próprio José é quem espionava os seus irmãos a pedido do pai e por isso os irmãos o jogaram no poço. Mas quando José descobriu que Benjamim havia substituído o seu lugar de filho preferido de Jacó, até porque Benjamim, seu irmão mais novo, era filho de Raquel, assim como ele, decidiu então soltar seus irmãos e ficar só com Simeão como garantia de que eles retornariam trazendo Benjamim. José mandou encher a bagagem deles com mantimentos e devolver na bagagem o dinheiro que eles haviam entregue como pagamento pelo trigo. Parece que os irmãos retornaram para casa dando Simeão por perdido. Só que o tempo passou, a fome se agravou e eles precisaram mais uma vez de alimento, mais uma vez buscar ajuda no Egito. Os irmãos então convenceram Jacó com muita dificuldade a deixar Benjamim retornar com eles dessa vez. E nas palavras de Judá, nós começamos a ver os efeitos da ação de Deus nos corações deles. Ele disse ao seu pai Jacó, em Gênesis 43, 8 e 9, deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome, e não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. E assim, ainda que com muita dificuldade, Jacó permite que Benjamim faça a viagem e eles voltam para o Egito, dessa vez com o dobro do dinheiro que haviam levado da primeira vez. Ao entrar na cidade, eles foram imediatamente identificados e conduzidos para a casa de José. E apavorados, pela segunda vez, eles se curvaram diante de José. Mas foram bem recebidos, convidados para participar de uma refeição. Ao ver também Benjamim, José ficou tão emocionado que saiu para chorar em secreto. Depois que se recompôs, José ordenou que dessem a eles mantimento da melhor qualidade e em quantidade suficiente e, mais uma vez, devolveu o dinheiro nos sacos. Ele mandou os seus servos esconderem também a sua taça de prata na bagagem de Benjamim. Depois que os rapazes deixaram a cidade, mandou seus soldados atrás deles para darem um flagrante de furto e os trazerem de volta para o julgamento. Os irmãos estavam tão confiantes de sua inocência que disseram ao guarda, capítulo 44, verso 9, se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele, e nós, os restantes, seremos seus escravos. Imagina só quando eles viram a taça de prata ser retirada da bagagem do Benjamim. Ficaram completamente aterrorizados e assim, pela terceira vez, se curvaram diante de José. Judá mais uma vez tomou a frente e disse: meu senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa da nossa maldade. Todos nós voltamos para ser escravos. Todos nós,
e não apenas nosso irmão com quem foi encontrado o copo de prata. Mas José, com firmeza, com tranquilidade, declarou que apenas aquele que havia furtado a taça é que ficaria retido como escravo, se referindo justamente a Benjamim. E mais uma vez, Judá tomou a frente e respondeu, e foi emocionante a sua resposta, registrada em Gênesis 44, 18 a 34. E eu farei a leitura só de um resumo. Por favor, meu Senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio Faraó. Meu Senhor perguntou a nós e a seus servos, vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos, sim, meu Senhor, nosso pai é idoso e tem um filho mais novo nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe e o nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse, tragam-no aqui para que eu possa vê-lo com os próprios olhos. E nós respondemos, meu Senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse, o pai morreria. Mas o Senhor nos disse, vocês não me verão novamente, se não trouxerem o seu irmão. Passado algum tempo, quando ele disse, voltem e comprem mais mantimentos, nós respondemos, só podemos voltar se nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que o nosso irmão mais novo esteja conosco. Então meu pai nos disse, como vocês sabem, minha mulher teve 2 filhos e um deles foi embora e nunca mais voltou. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu Senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida do nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Meu Senhor, garanti a meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe, se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso, peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos dele. Pois, como poderei voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Com essas palavras de José não conseguiu mais se conter e revelou a sua identidade aos irmãos. Resumindo, as palavras de José foram essas. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venham para cá sem demora. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que têm. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. José perdoou os seus irmãos.
e os seus irmãos mostraram um genuíno arrependimento e uma profunda alegria pelo reencontro. A família de Abraão estava de novo reunida e mais uma vez preservada e pronta, em condições de cumprir o seu chamado de ser luz para as nações. Mas essa reconciliação não aconteceu meramente pela força do homem. A circunstância em que ela ocorreu não foi só coincidência. E a eles foi dada a capacidade de perceber isso. Tanto é que José fez 5 declarações muito diretas, demonstrando o reconhecimento que ele tinha da ação de Deus. Primeiro, ele disse: foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Segundo, Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Terceiro, portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. Quarta afirmação, e foi Ele, Deus, quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. E quinto, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Cada uma dessas afirmações, ou as repetições dessas afirmações, revelam que José tinha um senso muito forte da soberania de Deus quanto à sua vocação, quanto à sua vida. E mesmo que ele tenha expressado isso só no final da história, e mesmo que só agora essa convicção estivesse amadurecida, a atitude de José diante de cada acontecimento da vida sempre demonstrou que ele compreendia a sua vida como um chamado divino e tinha com clareza a soberania de Deus sobre ela. E essa maneira de encarar a vida como um chamado divino produziu muitas coisas na vida de José. Eu quero citar algumas. Uma vida sem espaço para autopiedade. Mesmo nas piores situações, José nunca aparece na Bíblia desesperado, reclamando, ou tentando se defender com unhas e dentes contra as injustiças que lhe eram praticadas. Segundo, não encontramos em José, na vida de José, espaço para retaliação, para vingança. José, ele não usou a sua posição de poder para se vingar de Potifar e nem da esposa de Potifar, nem mesmo dos seus próprios irmãos. Tinha oportunidade para isso e diria que humanamente tinha motivos para isso. Terceiro, vemos na vida de José uma vida produtiva. Ele sempre demonstrou um coração de servo para com todos. Mesmo que desde sua juventude, em seus sonhos, fora revelado que ele seria senhor de todos. Como vice-rei do Egito, ele serviu ao seu povo, ele serviu aos seus familiares, ele serviu outros povos, porque na verdade ele estava servindo ao Senhor. E para nós ficam algumas lições. Encarar a vida como um chamado divino
nos ajuda profundamente. Nos ajuda a receber cada momento como uma oportunidade para glorificar a Deus. Em qualquer circunstância, seja ela boa ou ruim, estejamos nós em cima ou embaixo. Nos ajuda a receber cada momento como uma oportunidade para glorificar a Deus, para honrar o nome do Senhor, para exaltar Cristo. Também nos ajuda a acolher cada dia com uma profunda consciência e com uma confiança verdadeira na soberania de Deus. Soberania que não é só uma teoria, mas é real, concreta em nossa vida e em toda a criação. Também nos ajuda a viver livres de amargura, de ira, porque nós não sabemos como Deus pretende usar os momentos difíceis e as pessoas difíceis para o nosso aperfeiçoamento. Assim como não sabemos como Ele usará até mesmo as nossas feridas como instrumento de bênção para outras pessoas. Também nos ajuda a preservar uma esperança inabalável na graça de Deus presente e futura, graça que vem e que sempre virá na medida certa. Nos ajuda a ter uma atitude como a atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo Filho, mesmo sendo Senhor sobre todos, foi um servo, temente e obediente, e entregou a sua vida completamente à vontade do Pai e em benefício de muitos. É por isso que, por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós temos a salvação e, junto com a salvação, recebemos um chamado. Somos vocacionados para viver como agentes de Deus neste mundo, como cidadãos do reino de Deus, de acordo com os valores do Evangelho, de acordo com a beleza da justiça, da paz, da alegria do Espírito Santo que deve permear toda a vida daquele que se tornou ou foi tornado cidadão do reino de Deus. Portanto, o convite que faço para você é esse: encare a sua vida como um chamado divino, porque é isso mesmo que ela é. Se você é um verdadeiro cristão, tenha absoluta certeza de que, independente da situação em que esteja, você é livre e divinamente capacitado para servir ao Senhor e ser instrumento de bênção na vida de pessoas. Mesmo que esteja atravessando o período mais difícil da sua vida, não se feche em si mesmo, não se entregue à autopiedade. Mesmo que você esteja enfrentando rejeição das pessoas que você ama, como José enfrentou dos irmãos, esteja padecendo com a injustiça de outros, ou até mesmo, se nesse exato momento você está arcando com as consequências dos próprios erros e pecados, busque a Deus com consciência, tranquilidade e com toda a certeza de que até isso Deus usará para o seu bem, para o bem de outros e, o mais importante, converterá tudo isso
em glória para o nome dele. Seja assim para você, seja assim para mim. Sejamos servos do Senhor em toda e qualquer situação. Vivamos para a glória de Deus, para abençoar vidas em toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe ricamente. Bondoso Deus e Pai Celestial, eu louvo o Teu santo nome e louvo o Senhor por Tua palavra, que nos ajuda através da vida do Teu servo José e de uma maneira perfeita e eterna, através da vida de nosso Senhor Jesus, a encararmos a nossa própria vida como um chamado divino, como uma vocação de tempo integral. Nos capacita, como o Senhor tem capacitado seus servos no decorrer da história. Usa cada circunstância da nossa vida para a Tua glória, para o nosso bem, para o bem de outros, e nos ajuda a ter uma vida bonita, como sal da terra, luz do mundo. Que todos aqueles que estão me ouvindo conheçam a Jesus Cristo, experimentem a salvação que há em Cristo, a edificação que o Espírito Santo produz, a vida plena que, como pessoas salvas, justificadas, santificadas, perdoadas, aperfeiçoadas, nós podemos viver aqui e agora, e que tudo resulte em glória para o Teu santo nome e alegria para todos nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito seja com a sua vida. Deus te abençoe. Tempo de celebração, de gratidão ao nosso Deus. Eu quero convidar você a se juntar a nós, para que possamos adorar esse Deus, ser gratos por tudo aquilo que temos recebido das mãos dele. Cante conosco. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
Como você pode ver, nós temos bons motivos para ainda não termos retornado aos cultos presenciais. Primeiro, porque estamos aguardando o posicionamento das autoridades do nosso estado e cidade, esperando que São Paulo entre na cor verde, o que é possível que aconteça agora no início do mês de outubro, embora tudo ainda é bastante incerto. Mas também e principalmente porque estamos preparando aqui um ambiente para acolher os nossos irmãos, acolher todos aqueles que desejarem adorar a Deus conosco, um ambiente mais seguro, mais confortável, e eu tenho certeza que quando você chegar aqui, será uma grata e uma linda surpresa. Eu agradeço pelo apoio, continuo pedindo a sua cooperação através dos dízimos e das ofertas especialmente dedicadas à reforma, e aguarde que em breve nós divulgaremos mais informações. Estamos trabalhando com a data do dia 11 de outubro para o nosso retorno, mas aguarde confirmação, ore pela igreja e se mantenha firme, confiante no Senhor, certos de que neste tempo coisas maravilhosas estão acontecendo e ainda estão sendo preparadas para nós vivermos como igreja, como comunidade de fé. Fique firme, se cuide, cuide dos seus. Deus abençoe. Até a próxima.